Olá pessoal, minha saudação para todos vocês. Mais uma vez temos esse momento de estudo bíblico online. Temos colocado esse momento aqui, essa live, esse vídeo, às quintas-feiras às 19h30, mas você pode estar assistindo em outro momento, mas é convidado para igualmente refletir, abrir até a sua Bíblia nos textos que mencionamos e analisar o estudo da Palavra de Deus que nós propomos hoje, aqui pela Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, que fica aqui no bairro São Geraldo de Porto Alegre, junto à Avenida Presidente Roosevelt, número 730, o nosso templo. Fica bem numa esquina, na esquina com a Avenida Pátria, em frente à Praça Pinheiro Machado. Também tem durante a semana o atendimento à secretaria, aqui na Avenida Pátria 631. Bom, vamos ao estudo bíblico. Para explicar para vocês, nós temos esse período agora de preparação para o Natal, a igreja chama ele de Advento, né? Os 4 domingos no Advento, antes do Natal, um tempo de preparação. E nós separamos esses momentos aqui para falar de uma maneira bem específica do Cristo que veio. Nós fizemos isso na quinta-feira passada, o Cristo que vem, queremos refletir hoje, e o Cristo que virá, essa profecia de que um dia o Senhor Jesus virá, que tem a ver inclusive com o fim deste presente mundo, isso falaremos então na semana que vem. Hoje então essa ideia do Cristo que vem. Por que isso? Porque Advento, a palavra Advento quer dizer vinda, a vinda de Jesus. Então o Cristo que veio, que vem e que virá. Nós falamos é um tema, é uma temática assim, muito comum para essa época de Advento, mas necessária de se refletir. Então, qual que é o ponto de hoje? Alguns pontos como Cristo vem até nós hoje, nesse tempo, como Ele vem até nós, para que Ele vem, qual os aspectos que temos que cuidar e estar atentos, e como é a nossa recepção para essa vinda de Jesus. Parece um tanto quanto simples, mas se fizermos essa pergunta, como Cristo vem até mim hoje? Né? Ela é importante, vem por sonhos, vem por imagens, por revelações, qual é o jeito que Ele se manifesta, como Ele vem até a mim. Isso é importante saber, até para saber como recebê-lo de fato, né? Ok? Então, nesse sentido que nós vamos falar, dialogar no estudo bíblico de hoje. Eu quero aqui usar apenas para a gente começar, enquanto o pessoal também vai acessando aí, uma canção que fala Hosana, Hosana Rei, é baseada naquele momento em que Jesus está entrando em Jerusalém e há uma palavra, né? Um canto do povo ali dizendo Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Como o tema de hoje é Cristo que vem, é bem próprio. Cantemos. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é amparo no sofrer. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo no sofrer. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. A expressão Hosana, que eu acabo de cantar e que também foi entoada na vez que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, Hosana quer dizer
salva-nos, vem e salva-nos. E a palavra lá, escrita em Mateus 21, também em Marcos 11, diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Cristo vem. Essa é a temática de hoje, então, que nós queremos refletir, nós queremos analisar, queremos pensar um pouco, ok? Esse é o ponto para a gente hoje. E o desafio inicial, eu pego aqui a minha Bíblia, quem quiser abrir, então Apocalipse 3:20, abrindo em Apocalipse 3:20 é essa referência. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Vejam, é no presente, agora, nesse momento, estou vindo, estou batendo a porta. Então é ele que vem. E tem essa dinâmica da recepção. Aquele que receber, que abrir, eu cearei com ele. Então esse é um desafio que a gente tem inicial aí. E aí agora o ponto é assim, como identificar onde Jesus está nas diferentes situações que nós vivemos, onde de fato é Ele que está batendo na porta e não é outro. Então esse é um ponto interessante. Eis que estou à porta e bato. Mas quem é que está batendo na porta? Como saber se de fato é ele? Ele inclusive disse que apareceriam falsos profetas dizendo que seria ele, mas não são. Como saber se é ele ou não? É um ponto interessante de se pensar nesse tema, o Cristo que vem. E aí eu queria abrir em 1 Reis, capítulo 19, um texto lá do Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19, é uma situação que envolve Elias. O Elias, ele enfrentou os profetas de Baal, os falsos profetas, ele depois foi perseguido, ele teve que fugir para longe, esteve num momento assim de bastante ansiedade, tristeza, e Deus então se manifesta para ele depois de um momento. Acontece que em 1 Reis 19:11 diz assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E aí diz assim: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas está escrito aqui, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento suave, um cicio tranquilo, suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Sem entrar no contexto de Elias, mas então a voz do Senhor estava ali, naquele sussurro, naquele vento suave, e então a sua voz se manifestando. Essa é uma curiosidade, apenas uma menção lá de 1 Reis 19, mas nós somos muitas vezes imbuídos de acreditar que Jesus vem de uma maneira majestosa, com força, um terremoto, um fogo, e ali mostra que justamente naquele sussurro, naquele vento mais suave, em que talvez não se imaginasse que fosse a presença ali de Deus, ali estava a voz do Senhor, ali estava a presença do Senhor. É um fato, no mínimo, curioso, E eu queria mencionar assim alguns outros textos nesse sentido, nessa reflexão de perceber ou não a presença de Deus. Lá no livro de Lucas, Cristo veio, O Cristo que vem é o tema de hoje, mas ali ele vem e começa a caminhar com dois homens após a sua ressurreição. É aquele caminho rumo
a Emaús, né? Lucas 24, 13 e seguintes, tá? Se você quiser abrir aí, então, Lucas 24, capítulo 13 e seguintes. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Cristo veio, né? Cristo começou a caminhar com eles. Os seus olhos estavam, porém, impedidos de o reconhecer. Essa história interessante do Cristo ressurreto, começando a caminhar ao lado de 2 de seus seguidores e eles não o reconhecem, não o veem. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e o que vocês estão falando no caminho? E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu assim: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, não sabes do que aconteceram nos últimos dias? Ele lhes perguntou: o que aconteceu? Quais? O que aconteceu? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E eles começam a explicar o que aconteceu, que ele foi crucificado. Você não viu falar o que aconteceu com o tal de Jesus? E o curioso desse texto era que era o próprio Senhor Jesus que estava ali caminhando com eles, né? E Jesus então começa a descrever e falar da Bíblia. O versículo 26 e 27, ele diz: olha, por acaso vocês não entenderam que o Cristo prometido no Antigo Testamento viria para sofrer pela humanidade? E aí o versículo 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então percebam, Jesus caminha com eles e ele usa a Bíblia, usa a palavra, usa o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas que eles tinham para mostrar: olha, tá vendo aqui, ó, aqui fala de mim. De mim não, né? Do Cristo, que ele não se apresentou naquela hora. Tá vendo aqui, ó, aqui fala do Cristo. Pregando a palavra. Eles não reconheceram que era Jesus, mas ele anunciava a palavra. Era o próprio Cristo, era o Senhor Jesus vindo ali. E nesse sentido ele até chamou a atenção deles, né? Olha, como vocês demoram para entender, como vocês são duros de coração, como vocês não entendem as coisas. E voltou a explicar o que a Bíblia estava ali dizendo, né? E nesse texto, pessoal, nesse diálogo, nessa caminhada, quando eles chegam numa encruzilhada, Jesus faz menção de que ia adiante e esses discípulos de Emaús, entre ele e Cleopas, convida para entrar. Tá meio tarde, quem sabe o senhor fica com a gente, né? E diz que na hora em que eles estavam na janta, na ceia, Jesus foi partir o pão e dar graças a Deus, e ali eles o reconheceram. E aí Jesus sumiu. É um ato poderoso do Cristo ressurreto, ele sumiu. Mas qual é o ponto hoje? Se liguem aí, o assunto de hoje é o Cristo que vem. Que situação é essa em que Cristo vem e não é reconhecido? E talvez isso seja um alerta para a gente, às vezes em que ele vem e que nós não o reconhecemos. E talvez por isso não o recebamos como deveríamos receber. E o ponto aqui é que quando Jesus sumiu, os 2 discípulos começaram a conversar entre si. No versículo 32, Lucas 24, 32, diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que interessante, né? Por acaso tu não sentia o coração aquecer quando ele estava anunciando as Escrituras? Essa é a palavra, né? E um deve ter reconhecido com o outro: de fato, é verdade, eu senti também, era ele, né? Então maravilharam-se assim, percebendo-se de si mesmo que era o próprio Senhor Jesus que tinha caminhado com eles. Agora, algo que Jesus faz aqui.
Jesus usa as Escrituras. E esse é um ponto quase dogmático, doutrinário que nós temos. Afirmar que Cristo se manifesta e Jesus vem a nós hoje pela sua palavra, pelas Escrituras sagradas. Quando a palavra é proclamada, ali Jesus está presente, ali ele vem até nós, ali ele nos fala. As outras diferentes revelações, sonhos, imagens, enfim, Deus pode fazer o que quiser, mas elas são dúbias, elas são sujeitas ao nosso pecado, ao nosso sentimentalismo, à nossa emoção. Elas são dúbias. Claramente, a voz clara está nas Escrituras. É a razão pela qual Jesus voltava às Escrituras. Jesus ensinou a usar as Escrituras e prometeu que ali ele se revelaria. E que é essa Escritura que fala dele e é por meio dela que ele vem. Sabe que lá em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus fala para aquelas pessoas dizendo: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. E Jesus confirma essa informação. E é verdade. E é na Escritura, e a Escritura que fala a respeito de mim. É na Escritura que eu venho. Né? João 5,39 é essa promessa que nós temos ali. Então esse é um ponto assim, importante para a gente sublinhar sempre de novo. Como é que Cristo vem? Onde depositar a nossa fé? Onde repousar nossa atenção? Nas Escrituras Sagradas. Quer ver um outro texto que isso fica muito claro? É aquela parábola do rico e do Lázaro, que Jesus conta, então, que alguns dizem, né, até não gostam de chamar de parábola, porque é um fato, talvez Jesus conta essa situação, né, que está em Lucas capítulo 16, versículo 19. Tá? Ele começa dizendo: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, feridas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu que morreu o mendigo, e esse foi levado pelos anjos para o seio, para junto de Abraão no céu. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água, desculpe só atendendo aqui, que molhe a água e a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vinda, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para esse lugar de tormento como eu. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que eles o escutem, que eles ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu li o texto aqui na linguagem Almeida, pessoal, então só recontando aqui a história rapidamente, né? Jesus conta desses 2 homens, do rico e do Lázaro, que os 2 morreram, que um foi para junto de Deus no céu e que o outro foi condenado. E esse que foi condenado, o rico, ele
queria sair dali, mas Abraão disse, olha, é impossível, tem um abismo, né? Enfim, é o juízo, é a condenação. Então o rico tem uma ideia, puxa, então manda o Lázaro voltar ao mundo dos vivos, né? Ressuscitar e avisar meus irmãos, porque senão o jeito que eles estão vivendo vão vir para cá, como eu vim, vão ser condenados também. E aí na palavra, Abraão teria dito, olha, eles têm a Bíblia, que prestem atenção no que ela diz. Ou eles têm Moisés e os profetas, que era a expressão para falar do Antigo Testamento, das Escrituras, que eles escutem. Não, eles não vão escutar, mas se de repente o Lázaro voltar, eles vão se arrepender. Não, mesmo que alguém ressuscite, eles não vão se arrepender. Que eles escutem a palavra. Em outras palavras, o que eu quero destacar aqui é o Cristo que vem e a maneira como ele escolheu bater na porta da gente. E qual é essa maneira? Ele escolheu bater na porta da gente por meio das Escrituras Sagradas. É a maneira como ele escolheu, é o ponto que ele escolheu e é a maneira como nós respeitamos, nós olhamos e temos que estar atentos. Ah, mas é muito simples, é um livro construído há tantos anos por diferentes mãos. É assim que Cristo veio. Muitos talvez que viram ele chegando num jumentinho tinham essa dúvida, como será esse aí o Rei dos Reis? Não, acho que não, mas era ele. Quando ele estava talvez deitado numa manjedoura, numa estrebaria, e os pastores foram alertados que esse seria o sinal: encontrareis uma criança enrolada em faixas e deitadas numa manjedoura. Será isso mesmo? O Cristo anunciado será dessa maneira? Mas estava ali, escandalosamente humilde. E em Marcos 11, quando então Jesus entra em Jerusalém, sempre se dizia isso: eis aí o Cristo que vem humilde, sentado num jumentinho. Ele vem também nesta humildade, na palavra de Deus, no anúncio das Escrituras. E isso é importante. Essa parábola do rico e do Lázaro, repito, se você quiser dar uma olhadinha com mais calma, que está em Lucas 16, versículo 19 até o 31, você pode conferir lá como aponta para as Escrituras Sagradas, como aponta para esse aspecto, essa maneira como Cristo vem. Certo, gente? Então você que está ainda chegando agora, ou passando agora, hoje estamos falando sobre o Cristo que vem, dentro de uma temática do Advento, Advento quer dizer vinda. Destacamos na semana passada o Cristo que veio, hoje o Cristo que vem, e na quinta-feira que vem já convidamos para estarem com a gente o Cristo que virá. E nesse aspecto do Cristo que vem e toca o coração da gente com o dom da fé, muito, muito importante é o texto de Romanos capítulo 10. E eu pego ele aqui para mostrar para vocês esse texto, tá? Romanos capítulo 10, ele também é muito utilizado para destacar, para mencionar a maneira como o Cristo vem, como a palavra chega até nós. Né? Lá há um texto assim, com perguntas retóricas assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essas perguntas estão em Romanos 10, 14. Por causa que no versículo 13 ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que vão invocar se não creram? E como é que vão crer se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Diz o texto, né? E aí, logo depois, logo a seguir, no versículo 17, conclui dizendo: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, sobre Cristo. É muito interessante isso. A fé vem pelo ouvir da palavra. Aquele sussurro lá de Elias, aquela palavra que vem do Senhor.
e que Ele nos revela até hoje, nesta simplicidade, nessas escrituras, nessa revelação trazida aos homens, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Esta união da humanidade com a divindade, tal qual Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele que é a palavra que se fez carne, como está escrito em João capítulo 1, ou a palavra que se tornou gente. Esta gente, essa pessoa de Jesus Cristo, ainda vem hoje pela palavra, pela palavra bíblica, ok? Essa então é a afirmação que estamos fazendo aí para você no dia de hoje. Se você tiver perguntas a respeito, curiosidades, se lembrar de algum texto, quiser fazer uma menção, coloque aí nos comentários. Vamos ler depois todos eles, acompanhar e posteriormente responder as suas dúvidas, as suas questões aí. Também podem falar diretamente aqui conosco, aqui na Comunidade Cristo. É bastante fácil de encontrar nossos contatos aí pelas redes sociais, mas assim aqui eu tenho um contato pastoral no DDD 51, que é 995 42 30 76. 995 42 30 76. Dá para escrever, perguntar. Tá? E vamos continuar refletindo sobre como Jesus vem até nós hoje, o Cristo que vem até nós. Vamos refletir outras maneiras como isso acontece na promessa que ele mesmo diz. Lá em Mateus capítulo 18, Jesus prometeu assim: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Essa reunião, esse congregar-se, esse estar junto em nome de Jesus é sempre a partir da palavra de Deus. Compreendem? Nós nos reunimos em torno da palavra, em nome de Jesus e na palavra. E ali Jesus se faz especialmente presente. Ah, sim, Deus é onipresente, mas Ele promete que ali Ele de fato vem. Tema de hoje, o Cristo que vem ao nosso encontro e nós o recebemos. Ou não o recebemos. João capítulo 1 traz esta repreensão, né? Quando fala dessa vinda de Jesus ao mundo, ele usa essa expressão. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para o que era seu, vem ainda hoje. E muitos não o recebem, não o percebem. Tecnicamente, a gente diz também, pessoal, que Cristo vem até nós, ele vem pela palavra, esse verbo eterno, as Escrituras. Mas ele também vem de uma outra maneira, que é o que nós chamamos, o termo que nós usamos para designar é sacramentos. Você já ouviu falar dessa palavra? A palavra sacramento não é uma palavra que está na Bíblia, mas nós usamos esse termo para identificar dois presentes que Deus nos deu em Jesus Cristo, que foi o dom do batismo, que Jesus mesmo instituiu, né? Dizendo: ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também o dom, ou o sacramento da Santa Ceia, né? Que ele também instituiu e que ele disse: toma e come, isso é o meu corpo dado para o perdão dos teus pecados. Tomai e bebei, isso é o meu sangue para a remissão dos vossos pecados. Então, o presente do perdão é entregue ali. E quando a gente foca no fato de que Cristo vem pela sua palavra, nós lembramos que o sacramento, o dom do batismo, nada mais é do que a palavra ligada a um elemento visível, a água.
A água em si é água simples, né? Mas ligada à palavra de Deus, ela entrega aquilo que Jesus prometeu, a nova vida e a salvação. Então ali é Cristo que vem ao nosso encontro. É o Deus triuno que vem ao nosso encontro. Assim também na Santa Ceia. Nós temos na palavra de Jesus a promessa da sua presença. Ele diz, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. É Cristo vindo, Cristo nos tocando, nos fortalecendo. Tá, pastor, mas não era a palavra, mas a Santa Ceia também nada mais é do que a palavra ligada aos elementos visíveis, ao pão e o vinho. De forma que pelo poder da palavra, a mesma palavra que se encarnou em Cristo, essa mesma palavra nos dá o seu corpo e sangue, o seu alimento vivo, essa vida nova em Cristo. Ali também temos Jesus vindo a nós, de uma maneira simples, em humildade, pão e vinho, em comunhão, mas é Cristo vindo. E aí nós voltamos àquele desafio que Jesus nos deixa lá em Apocalipse 3:20, né? Antes eu citei 4:20, agora está bem claro aí. 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, que me receber, eu vou cear com ele, ele ceará comigo. Né? Então aí está o convite para sermos anfitriões, para recebermos esse Cristo Rei. Né? O Cristo que vem. E a gente está ligado que ele vem em humildade. Lá em 1 Reis 19, o texto que eu falei, né? Veio um vento forte, mas não estava no vento. Veio um terremoto, mas não estava no terremoto. Veio um fogo, né? Não estava no fogo. Veio um sussurro, ali ele estava. Esse desafio também temos que cuidar. Que a gente acha que tem que ser em extrema glória, em extrema revelação, mas ele vem nesta simplicidade. Certo, pessoal? Mais uma vez os desafio a curtir essa página, a compartilhar esse vídeo e também a perguntar, a comentar, se você assim quiser, aí embaixo, que depois estaremos participando e respondendo também as suas questões. Tá certo? Mas ainda não concluímos. Vamos aproveitar mais alguns minutos para refletir em um outro texto, um outro momento, dentro desse tema, o Cristo que vem, certo? Podíamos usar muitos outros textos, até tenho aqui separado mais alguns, mas eu queria ainda mencionar ali o texto de João capítulo 4, de quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Cristo vem, se encontra com a mulher samaritana e sabemos que ele vem e se encontra com cada um de nós. Acho que vai ser interessante a gente pensar nesse texto ainda, se você quiser aí pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia então, em João capítulo 4. João capítulo 4. Tá? Antes de abrirmos lá, só para você se localizar, Cristo vem, a gente está destacando que ele vem por meio da sua palavra, essas escrituras sagradas, ele chamava de Moisés, os profetas, a Bíblia, nos sacramentos, que nada mais é que esta palavra ligada a um elemento visível. E ali nós o recebemos, certo? Ali nós o recebemos. Nós os acolhemos. Também um chimarrão aí para molhar a garganta. E agora aqui João capítulo 4, pessoal. João capítulo 4. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e aí tem um parênteses dizendo, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se assentou junto à fonte, por volta da hora sexta, mais ou menos meio-dia. Essa hora sexta, que está ainda na linguagem Almeida, ela tem essa reflexão porque começa a contagem às 6 da manhã, né? Então,
A hora sexta, na verdade, é o meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí tem uma explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí o versículo 10 diz assim: replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. O texto continua, né? Mas esse versículo 10 eu queria destacar. Repito, Jesus chegou no poço de Sicar, né? Na região da Samaria, e encontrou essa mulher samaritana e pediu água para ela, porque ele estava cansado da viagem e queria beber. E ela achou estranho, né? Ela até disse: mas que estranho, como tu sendo judeu e eu samaritana, tu vem pedir para mim, né? Ah, porque os dois não se dão. E ainda tinha essa questão de ela ser mulher, enfim, achou estranho. E aí Jesus diz assim: olha, vou dizer um negócio para ti, se tu soubesse quem sou eu, ou em outras palavras, né, como ele disse ali, se tu soubesse quem que está te pedindo um pouco da água, é tu que pediria e eu te daria água viva. Jesus aqui é irônico no sentido de que, obviamente, essa mulher não reconheceu que ele era o Rei da Glória, o Messias, o Salvador, o próprio Deus que estava ali. Ele disse: se tu soubesse quem é que está te pedindo, né? Mais uma vez, assim, Jesus está ali, Jesus vem, Jesus se encontra com a pessoa e ela não reconhece, não sabe do que se trata, né? E na continuação do texto, Jesus mostra quem ele inclusive mostrando para ela que ele conhece o íntimo dela, né? Quando fala dos maridos, da situação de vida dela, e por fim ela crê que esse é o enviado por Deus. E novamente tem ali um resquício da palavra que ela já conhecia das Escrituras e que nós também somos convidados a conhecermos e a crermos. Jesus vem. Muito chato quando nós não recebemos, quando nós não damos o devido valor para essa vinda, para esse advento no presente, né, que Cristo vem até nós. E por isso o meu convite para vocês hoje é esse, que vocês estejam atentos quando a palavra é proclamada, quando a Santa Ceia é oferecida, é Cristo vindo. Você tem dado valor a isso? Sabe, se alguém muito importante vai passar ali perto de você, você vai dar uma esticada, vai talvez pedir um autógrafo. Cristo tem vindo ao nosso encontro e chama a atenção: eis que estou à porta e bato. Sabe quando Jesus visitou Maria e Marta? São as duas irmãs, né? Que a Marta continua ansiosa, correndo para lá e para cá, e a Maria se sentou para ouvir o que Jesus disse. Jesus disse que ela tinha escolhido muito bem. A Marta ficou braba, você lembra? É o texto de Lucas capítulo 10, 38 a 42. Repito, Lucas 10, 38 a 42. E lá a Marta está trabalhando, daqui a pouco ela chama a atenção de Jesus e diz: pô, Jesus, tu não te importa que eu fique fazendo o trabalho todo sozinha e a Maria fique aí sentada? Aí Jesus diz, né? Marta, Marta, você está ansiosa, correndo para lá e para cá, e uma só coisa é necessária, né? E a Maria escolheu a melhor, que é, nesse momento, me receber. Eu vim me receber a minha palavra. Nós somos convidados também a recebermos o Senhor e Salvador Jesus, recebermos a sua palavra. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Aquele que abrir a porta, eu cearei com ele, ele ceará comigo. Cristo continua vindo. E aí esse acolher, esse receber é por meio da fé. É a fé que acolhe, que se apropria. Vamos crer em Jesus Cristo, é o convite. E saber que Ele vem gratuitamente oferecer perdão, vida e salvação.
Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse vídeo de hoje aqui, eu liguei aqui a câmera do celular e gravei antes, porque teria um compromisso no momento em que ele vai ser rodado. Até está aparecendo aqui frequentemente aqui um reflexo, né, na parede, para vocês identificarem aí o momento que eu estou fazendo. Eu digo momento porque tem um sol ainda aqui, né, brilhando para a gente. Então estou gravando e vou carregar aí no canal do Facebook para vocês acompanharem essa reflexão, e a gente continua sempre à disposição de vocês no estudo da palavra, na orientação, na direção, certo? Que Deus abençoe cada um. Eu quero lembrar que nós temos aí os diferentes momentos aqui na comunidade. No sábado à noite, a partir das 19 horas, queremos ter uma ceia de Advento, Advento que significa vinda, momento de comunhão também, onde o pessoal vai trazer um salgado, um doce para estarmos juntos. Nós temos aí no domingo o culto às 10 horas, depois vai ser seguido pela Assembleia da Comunidade, e queremos lembrar que depois temos aí o culto do terceiro domingo, do quarto domingo no Advento, e então no dia 24 de dezembro às 20 horas o programa de Natal com a encenação das crianças. E aí então o culto de Natal vai ser no dia 26, essa programação de final de ano aí. Mas nas nossas redes sociais você pode também encontrar mais informações. Sejam sempre bem-vindos, porque quando nos reunimos em nosso templo fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abrimos e proclamamos a palavra e temos a promessa que Cristo vem e está conosco. Certo, gente? Valeu, muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus os abençoe e os guarde. Eu termino com estas palavras de oração dirigidas a Deus, dizendo junto com vocês: ó querido Pai do céu, muito obrigado porque vieste e continuas vindo ao mundo. Prepara-nos para a tua vinda derradeira. Assim, ó Pai do céu, buscamos a tua presença e queremos receber-te na tua palavra. Peço-te que abençoe todos esses que estão conectados comigo e suplico que no teu Espírito eles estejam também conectados contigo. Observe as suas necessidades e abençoe-os ricamente. Em nome de Jesus, amém. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.